Fala Ariquemes, nessa quinta-feira, feriado nacional. E agora, como eu falei no início do programa, a gente está recebendo aqui a Negra Mari. Ela é que é artista aqui da nossa cidade e vai bater um papo, conversar um pouco mais sobre esse dia especial da consciência negra. Mari, prazer em recebê-la aqui, seja bem-vinda. Muito obrigada, Rafael. Agora já é boa tarde, né? Quase. É que a gente não almoçou ainda, né? Eu também ainda não. Na verdade, é feriado, né, gente? Uhum. Quem vai almoçar no horário no feriado? Então, boa tarde a vocês que estão nos assistindo também. É muito bom estar aqui para falar justamente de um tema que você sabe que eu abordo sempre, que eu estou sempre falando na internet e que eu tenho realmente... é vitimismo, não sei o quê. Gente, eu vou continuar falando. Enquanto estiver acontecendo episódios, situações de racismo, desde com crianças a adultos, a gente tem que continuar falando. Vamos lá, Mari. Tem pessoas que sabem que é feriado hoje, mas não sabem o porquê, a história, o contexto, né? Vamos entender um pouquinho, né? A gente volta lá na história, lá atrás, né? Fala um pouquinho sobre Zumbi dos Palmares, né? Que é por conta dele que existe esse feriado hoje. Vamos entender a história dele. É um grande lutador, né? Pela consciência negra, que buscou na sua época, né? E claro, passou pelas intempéries daquele tempo. Na verdade, assim, não é bem por causa de Zumbi. Zumbi, ele vai ser uma homenagem, uma referência a esse dia que é 20 de novembro, que seria o aniversário de morte de uma das maiores lideranças brasileiras, sim. Mas, na verdade, é por causa de uma luta mesmo, né? É um processo de conscientização que a gente está tentando fazer já há algum tempo. Perfeito. Porque a gente vive num país que foi o último do Ocidente a abolir a escravidão. A gente vive no Brasil, onde teve mais de 300 anos de escravidão, né? Apesar que hoje nós temos escravidão no Brasil, todo mundo, o povo brasileiro. Continua escravizado, sim, com certeza, ainda continua escravizado, cada um nas suas categorias, mas eu continuo acreditando que a população negra e periférica ainda mais, né? A gente fez até uma brincadeira aqui que você está trabalhando hoje e tudo mais, porém existem grandes diferenças, né? Dentro das camadas de empregos, né? Tem os empregos, né? Os empregos de liderança, nós temos uma pirâmide, nós temos o subemprego, né? Então, assim, a gente sabe que os cargos subalternos e do subemprego estão geralmente direcionados a pessoas negras e periféricas, né? Então, aí entra uma questão de raça, né? E entra também uma questão de classe. Claro, claro. Claro que tem mudado bastante, uma luta que os negros têm encampado há muito tempo. A gente sabe que no Brasil tem essa questão do preconceito ainda. Ele é um pouco escondido, mas existe ainda. Você sente isso na pele hoje ou não? Todos os dias, Rafael. Todos os dias. Eu acho que essa coisa de não existe racismo no Brasil é uma grande falácia. Inclusive para invalidar denúncias de racismo. Quando eu faço uma grande parte da população acreditar que não existe mais racismo, que o Brasil já conseguiu lidar com isso, eu também faço com que quando as pessoas venham denunciar episódios de racismo, crime, porque hoje racismo é crime de racismo, essa pessoa seja invalidada, né? A denúncia dela seja invalidada, é mimimi, é vitimismo. Então a gente ouve coisas absurdas quando essas coisas acontecem, né? E eu vivo na pele, eu vivi isso sempre, desde a infância. Eu sempre trabalho no mês de novembro, um projeto que eu criei em 2020, que é Além da Cor, e eu gosto de trabalhar ele nas escolas públicas, né? Eu estou ainda nas escolas públicas porque é uma galera da minha linguagem, do meu dia a dia, mas eu tenho também muita vontade de começar a entrar nas escolas particulares também para fazer esse trabalho. E aí, o que acontece? A gente precisa trabalhar desde as crianças. A Bíblia, né? Eu gosto muito de falar sobre a Bíblia porque nós estamos numa cidade e num estado onde mais de 80% da população é cristã, evangélica, católica. Então, conhece como palavra principal, autoridade e verdade a Bíblia. Então, se você conhece, você vai entender agora mais ou menos o que eu vou falar. A Bíblia diz pra gente ensinar a criança de pequeno o caminho certo, né? Que ainda que cresça, não se desviará dele. E eu levo isso para tudo, não apenas para uma questão religiosa, mas para uma questão educacional, consciência, política. Respeito ao próximo, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho meus filhos, estão aqui. Se eu ensino essa criança de 4 anos, que hoje é meu filho, se eu não ensino a ele como se posicionar, como ter postura, compreender as diferenças, respeitar as pessoas, respeitar hierarquicamente os mais velhos, porque são nossos ancestrais vivos. Então, que filho, que adulto eu estou criando? Né? Então é a partir daí. Então eu gosto de trabalhar nas escolas. Agora eu sempre faço com a escola Henrique Dias, já fiz com o Heitor Villa-Lobos, já fiz com a escola CTPM, Ricardo Catanhede, Cora Coralina. E assim, as escolas que também, professores que estiverem ouvindo, se quiserem levar a gente para fazer essa didática, essa dinâmica, essa brincadeira com as crianças, a gente traz de uma forma muito didática. Esse discurso, esse debate, ele é muito pesado, Rafael. Ele é muito polêmico. Se você conseguir uma água para mim, eu vou agradecer.
Ele é muito polêmico. Então, assim, muitas pessoas, quando a gente começa a falar, a Mari só fala sobre isso, a Mari não sei o quê. Por quê? Porque eu vivi a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude e a minha vida adulta eu ainda vivo racismo, sabe? Eu ainda vivo situações que eu paro e penso assim, meu Deus, eu vivi racismo agora nas minhas férias, em maio, em João Pessoa. Sabe, de uma Uber fechar o Uber e falar, não vou te levar. Olha, entendeu? É lamentável ainda existir. Exatamente. A gente fica triste de verdade, porque a gente também junto somos defensores, né, de a pessoa ter o respeito pelo próximo e sem dúvida a gente tem que parar com isso, né, parar com isso e de alguma maneira punir mais essas pessoas que têm esse... Porque a gente fala em racismo, que existem leis que defendem e tudo mais, mas na prática a gente não vê acontecer. Não vê. E por que a gente não vê acontecer? Porque o racismo ele é estrutural. Mário, o que é esse racismo estrutural? Do que você está falando? Porque assim, a gente fala muito, Rafael, sobre as questões do racismo institucional. É o racismo que acontece nas instituições, nas empresas, quando a pessoa negra ganha menos, ou quando a pessoa negra não é contratada, ou quando ela só é contratada porque existe uma lei que obriga a empresa a contratar pessoas negras. E benefícios, às vezes, né? Muitos, entendeu? Você vai ter aí uns benefícios se você contratar pessoas negras, porque a gente precisa trabalhar a questão da desigualdade, né? Mudar esse cenário. Então, assim, esse é o institucional. Quando a gente fala do estrutural, é aquela coisa que passa despercebido, você nem percebe. Por exemplo, os negros são racistas com eles mesmos, eu ouço muito isso, né? E aí entra o racismo estrutural. Claro. E é isso que a gente traz aqui, para trazer a consciência de quem nos assiste agora, né? Tentar entender esse mundo que vocês vivem, né? Desse racismo, dessa defesa que era para ter e acaba não tendo, né, Mari? Eu acho que é isso que a gente tem que levar à consciência e discutir mais nas escolas, nas igrejas, né? Nas instituições aí, nas empresas, para que a gente possa entender de fato e haver o respeito e se houver o preconceito, que haja a punição de fato. Sim. Aí só concluindo o que eu estava falando sobre aquela questão das pessoas falarem que o negro tem racismo com ele mesmo, gente, imagina uma criança que ela, desde a infância, ela vai crescendo e ouvindo. Seu cabelo é feio, seu nariz é horroroso, você nasceu para ser empregado, você vai ser pedreiro, ninguém vai amar você, ninguém vai casar com você. Essa criança passa a vida inteira ouvindo isso. Ela vai crescer, seja homem ou mulher, ela vai querer mudar tudo aquilo. Ela vai querer alisar o cabelo dela, ela vai querer mudar o nariz, fazer uma plástica, ela vai querer se relacionar só com pessoas brancas, porque ela acha que assim ela vai se embranquecendo também, né? Então, esse é o racismo estrutural que a gente fala. E muitas vezes, por exemplo, você faz uma piada, né? Mas é só uma brincadeira. Eu tenho vários amigos que, inclusive, já fez isso comigo. Fez uma brincadeira, por exemplo, de ontem para hoje mesmo, eu recebi uma enxurrada de piadinhas no direct do Instagram, no Messenger do Facebook. As pessoas, sabem, me bombardeando com piadinhas. E como é que você encara tudo isso? Olha, eu antes, né, quando eu era mais jovem, o jovem ele é muito mais revoltado, ele é muito mais rebelde. Obrigada, amigo. Ele é mais rebelde, então eu rebatia, eu confrontava. Hoje em dia eu rio, né? Eu ignoro, ou então eu boto um link, sabe, de algum estudo, de alguma coisa para aquela pessoa, para sair dessa escuridão. A gente precisa sair dessa caverna que é o racismo. Nós somos todos seres humanos. E eu sei que todo mundo vai falar, mas é o dia da consciência humana. Só que politicamente, historicamente, existe um recorte e uma ferida muito grande no nosso país. E essa ferida é a escravidão. E não adianta a gente falar que não. Por exemplo, eu lembro que eu trabalhava numa emissora de rádio quando eu tinha 19 anos e um dos colegas falou pra mim, né? Ele tinha uma certa atração, ele tinha um certo desejo ali, ele queria alguma coisa. E eu dizia que não, né? E ele, um homem branco, e aí um dia nós estávamos todos na mesa do café e ele falou que se fosse na época... Olha o que a princesa Isabel fez. Olha essa neguinha como é abusada. Se fosse na época da escravidão, ela estaria aqui de joelho, né? E aí falou um monte de coisas obscenas. E sabe o que aconteceu? Todos ao redor deram risada, virou uma piada. Ninguém viu aquilo como algo criminoso, como algo que estava me afetando, como algo que estava doendo em mim, né? E eu estava sozinha ali, a única pessoa negra e ainda mulher naquela cozinha. E aí eu fiquei lembrando. E naquele momento eu me senti tão acuada que eu corri pro estúdio, né? Eu lembro que eu corri pro estúdio, fiquei ali, né? Não queria mais sair do estúdio. E aí eu fico pensando hoje, meu Deus, como que eu tive tanta força, tanta garra para poder lutar e aguentar tudo isso. Não, eu vou continuar, eu tenho que trabalhar, eu precisava criar minha filha e tudo mais. Então, assim, a gente vive isso, as mulheres negras, os homens negros, a piadinha, a brincadeirinha, tipo, os memes, né, que a gente vê na internet. Ri aí pra eu te ver. Sabe, a luz toda apagada, então assim, ri aí pra eu te ver. E assim, hoje tá lotado, é um monte de coisa. É só uma piada? Tudo bem, gente, eu também não sou radical. Mas por trás de uma piada, às vezes tem muita coisa, né? Existe um movimento na internet que é racista, né, que é preconceituosa. Verdade. E é isso que a gente tem que mudar, essa realidade. E em 2023, como eu falamos agora há pouco, Mari, se institui um feriado nacional. O que representa isso para vocês?
Eu acho que ele reforça com maior empenho que é importante parar nesse dia. Eu queria até ver se o pessoal conseguir pesquisar quem que fez o projeto de lei, né, que foi aprovado, só pra gente... Eu também não lembro quem fez o projeto de lei, mas eu sei que foi agora, em 2023, né, nessa nova bem governo, recente, né? É bem recente. E a gente já vinha lutando por isso já há algum tempo também, inclusive aquela vereadora Marielle, antes de ter sido assassinada, ela já vinha lutando a favor disso, né? Nós temos aí alguns representantes hoje no governo, no poder público, que também faz essas pautas. Então, o que acontece? Mas por que esse feriado é importante? Bom, não é só importante para você tomar uma cervejinha, ir para casa ou ficar O objetivo, na verdade, dele não é para isso, né? Não, exatamente, o objetivo, na verdade, é você entender que tem que fazer essa pausa para compreender o que historicamente isso significa, né? Isso é bom? É bom. Mas falar sobre consciência negra é dividir o país entre pretos e brancos. Na verdade, gente, quando a gente fala de consciência negra, é juntar. Sabe? É colocar todas as pessoas dizendo assim, olha, esse país é um país miscigenado, diverso, e ele pertence a todos, entendeu? Então, por que existe essa consciência negra? Porque as pessoas negras já são excluídas. Só passou aqui, Mari, desculpa interromper você, é o senador Rodolfo Rondover, né, do Rede, e foi sancionado pelo Lula. Pelo Lula, em 2023, eu sabia, agora eu não lembrava quem era como então, senador. É bom destacar, né? É bom destacar pessoas que fazem essa diferença, né? Então, assim, a gente precisa compreender que esse momento, gente, não é para dividir, não é para separar, não é vitimismo, mas é para que a gente compreenda que, poxa, se eu preciso amar o próximo, esse próximo, ele não precisa ser igual a mim. Ele não tem que ter o mesmo tom de pele que eu, a mesma classe social que eu. Ele tem que ser o próximo. Lá não está escrito assim, olha, ame o próximo se o próximo for branco, igual você, morar no mesmo condomínio que você. Exato. E já que você comentou, o nosso estado é genuinamente quase 100% cristão. Ou igreja católica, evangélica e tudo mais. E quando a gente vai para a Bíblia, nos 10 mandamentos, nós temos o segundo, né? Que a Bíblia que fala exatamente assim: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Você gostaria de levar umas chibatadas ou ficar num tronco no sol quente? Exatamente, é isso que... Se você se ama, você vai... Então, Jesus, quando Deus fala para amar o próximo, né? Como a ti mesmo. Então, se você é capaz de se cuidar, se proteger, você tem que fazer o mesmo pelo seu próximo, não é verdade? Então, verdade. É um ensinamento de Deus deixado para nós. Então, se a gente se diz realmente amar ao próximo, temos que colocar isso em prática. Então não é uma cor, a cor da pele que vai fazer a diferença, mas sim o que sai de dentro do coração, né? De dentro da mente, os seus pensamentos, né? Da maldade. Se você realmente ama o próximo, não importa a cor, não vai fazer diferença nenhuma. O grande fato é esse. Exatamente. Olha, nós temos dados aí, inclusive quem está assistindo a gente, não sei se vocês conhecem algo chamado Atlas da Violência. O Atlas da Violência, já ouviu falar, Rafael? Já pesquisou lá? Você que é jornalista, não, já ouvi falar, né? mas eu confesso que eu não cheguei a ler alguma informação nenhuma. Mas eu sou curioso, Mari. Você fala e eu vou atrás depois e pode ter certeza que depois eu replico para você o que eu li lá. Depois você manda lá uma mensagem. Você sabe como é que eu sou, né? Você me conhece. Gente, é porque assim, no Atlas da Violência, ele está disponível na internet. Digita um Google aí, Atlas da Violência. Ele é atualizado anualmente, a cada 2 anos, igual o IBGE. Inclusive são dados extraídos também do IBGE, do IPEA. O que acontece? No Atlas da Violência, quando eu fui acessar, eu sempre fiquei muito chocada com os dados e os números carcerários, sabe? O número de pessoas que estão presas, negras, em sua grande maioria. Os crimes dessas pessoas negras, muitas vezes, são menores do que crimes de pessoas brancas que foram lá e pagaram fiança. Por quê? Porque a cadeia é para quem não tem dinheiro para pagar fiança, né? Se você tiver dinheiro para pagar fiança, geralmente um bom advogado, você não vai ficar ali. Então, como as pessoas negras, historicamente, foram empurradas para os morros, periferias, foram impedidas de ter emprego. Tá, Mari, me conta como que isso aconteceu, como que os negros chegaram aqui nesse ponto em 2025, a gente ainda está falando sobre esse tipo de coisa. Bom, gente, lá em 1888, quando houve a abolição da escravatura no Brasil, e não foi porque a Princesa Isabel era uma maravilhosa e ela gostava muito das pessoas negras e ela temente a Deus, não. Era porque todos os países estavam pressionando o Brasil, não queria mais fazer negócio com o Brasil, não havia mais comércio, se não fosse abolida a escravidão, porque senão estava pegando bem, sabe? Foi aquela coisa toda daquela pressão, então o Brasil estava enfraquecendo comercialmente, economicamente. Entendi. Era preciso fazer algo urgente para abolir a escravidão. Então, beleza, vamos abolir a escravidão. Mas essas pessoas agora que eram livres, elas foram
soltas. Ó, você não vai ficar mais na minha fazenda, eu vou contratar pessoas da Europa que estavam chegando, holandeses, uruguaios, europeus mesmo estavam vindo para trabalhar assalariado. E o assalariado, naquele período, estava mais barato do que comprar escravos. Comprar escravos estava muito caro. Então, estava mais barato contratar europeus para pagar uma mão de obra assalariada para eles. Mas eles não iam contratar os negros, porque isso ia dar para eles um poder de decisão, um poder econômico, né? Então, eu não vou fazer isso. Então, os negros ficaram sem emprego, sem moradia, sem nenhuma perspectiva de vida, e eles foram empurrados mesmo para lugares assim que só tinha lama, morro, pedra, e eles foram tentando fazer essa resistência. Então, por que a história do negro é tão bonita? É importante você saber disso hoje, nesse 20 de novembro de 2025, porque essas pessoas eram para não existir. Não era mais para eu estar aqui. Houve um movimento eugenista no Brasil, e que inclusive era liderado por uma pessoa que durante a minha infância eu amava, que era Monteiro Lobato. Quando eu cresci, que eu descobri que Monteiro Lobato liderou o movimento eugenista, o que consiste no movimento eugenista, gente? Vamos embranquecer o Brasil. Como que nós vamos embranquecer o Brasil, Sandromar e Rafael? Vamos trazer essas pessoas, eu quebrando a quarta parede aqui, gente. Vamos trazer essas pessoas brancas da Europa. Essas pessoas vão procriar, essas pessoas negras vão morrer de fome, elas vão morrer doentes, não tem assistência médica, e com isso os negros vão sumir do mapa do Brasil. Olha só, entendeu? Obrigado pela aula de história, geografia, tudo junto. Mari, a gente sabe que eu fico contigo aqui o dia todo, se necessário, né? Mas você sabe que o tempo aqui é diferente, né? Eu quero agradecer a sua presença, obrigado por nos fazer entender melhor, né? E, de verdade, Monteiro Lobato é uma coisa que eu não sabia e tenho certeza que muita gente não sabia do que você acaba de nos contar. Deixar de gostar do Monteiro Lobato? Não, é só para contar como é que acontecia toda a história. Obrigado pela sua presença, obrigado por trazer esse tema aqui nesse dia especial para que a gente possa fazer a população entender, né? E a gente entender que de fato cor não faz diferença nenhuma, né? É realmente a maldade do coração do ser humano que faz com que ele deixe de lado as pessoas. Então assim, a gente quer aqui disseminar através de você, através de mim, de toda a nossa equipe aqui, o amor à nossa cidade para que possamos de fato, né? Amar ao próximo. E eu falo ainda mais, eu volto para a Bíblia por ser cristão. Amar o próximo como mandamento que é deixado por Cristo, né? Valorizar sem piadinha, sem brincadeira, de fato, para que possamos ter uma sociedade digna, né? Verdadeira e fiel àquilo que Jesus nos deixou. Obrigado. Até porque, Rafael, até porque a gente precisa também reconhecer a contribuição das populações negras africanizadas, sequestradas e escravizadas no Brasil, que é a construção da música, a construção da engenharia, na arquitetura, na culinária, na gastronomia, em tudo isso que a gente vive, nas nossas vestimentas, tudo isso foi uma construção negra. O país inteiro foi construído por mãos negras. Mateus Aleluia é um cantor que eu gosto muito e ele sempre fala isso. Eu mereço o meu pedaço de terra porque eu construí esse país. Meus antepassados construíram, meus avós, tataravós, nós continuamos a construir porque meu pai continua sendo um pedreiro, né? Então ele continua construindo coisas maravilhosas nesse país. Então, que a gente tenha essa gratidão, esse respeito às pessoas de todas as cores, independente, e que você comece a fazer isso com seus filhos desde pequeno. Eu agradeço pela oportunidade, é uma pena ser muito curto o nosso tempo para conversar, mas que a gente volte em outros momentos. Com certeza. E que não apenas, gente, no dia 20 de novembro a gente fale sobre isso, mas que a gente fale sobre isso todos os dias e que a gente exerça. Viola Davis diz o seguinte, não basta, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso, Rafael, ser antirracista. Exato. Então, que sejamos todos antirracistas para convivermos todos muito bem e termos uma sociedade em equidade. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, Mari. Bom dia para você. Obrigado por nos trazer essa informação aqui, tá bom? Daqui a um dia nós trazemos o João para falar do livro aqui dele, né? Boa noite, João. Tá saindo o meu filme também, A Caixa de Lucinda, um curta-metragem. Daqui a pouco a gente fala também sobre ele. Combinado. A gente tá de portas abertas para você, Mari. Obrigado. Eu que agradeço. Muito bem, né, pessoal? Que interessante aí, sem dúvida nenhuma, essa história maravilhosa. A gente aprendeu um pouco mais com a Negra Mari aqui no nosso programa Fala Ariquemes. E a gente volta outras vezes para discutir mais sobre esse assunto, esclarecer, trazer histórias, né, contadas aqui no nosso país, sem dúvida nenhuma.